Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos nesse segundo trimestre do ano discorrendo, sobre crescendo em um relacionamento com Deus, e essa semana o tema é tribulações. E hoje nós vamos falar sobre Jó. Quando pensamos em provações na Bíblia, o primeiro nome que vem à mente costuma ser o de Jó. Ele não apenas perdeu todos os seus bens, mas também os filhos e a própria saúde. Para piorar, a esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Eu escutei um relato semana passada de um homem que era cristão e acabou passando aí para o outro lado. Não posso dizer morte espiritual, ainda está nesse plano terreno. Mas uma das falas dele foi: como que posso servir um Deus mau? Veja o exemplo de Jó, matou todos os seus filhos. Eu não quero outros filhos, eu quero os filhos que eu queria, eu quero manter os filhos que eu tenho, eu não quero outros filhos. Tem coisa, amados, que eu digo que sempre aqui para vocês, tem coisas que eu realmente não entendo, e o que eu não entendo da palavra eu aceito por fé. Jó, por exemplo, é uma demonstração de fidelidade. Qualquer que seja a minha situação e a sua situação, se nós deixarmos um pouco de sermos egoístas e olharmos para a vida de Jó, nós vamos ver a que ponto o homem pode resistir e continuar sendo fiel a Deus. Então Jó é um grande exemplo de perseverança e de fidelidade a Deus. Que eu e você tenhamos um pouquinho, pelo menos, dessa fidelidade, e a fé de Jó. Depois de algum tempo, 3 amigos foram visitá-lo. Ficaram tão chocados com sua aparência que permaneceram em silêncio por 7 dias. Quando finalmente falaram, tentaram oferecer explicações humanas para o sofrimento de Jó, mas acabaram aumentando ainda mais sua dor. Diziam que ele devia ter algum pecado oculto e que precisava se arrepender. Um deles chegou a dizer: é assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Veja que eles passaram de amigos para acusadores, E nós não somos o Satanás para acusar, não somos Jesus para salvar e nem o Espírito Santo para convencer. Esse não é o nosso papel. Agora, veja que no último capítulo do livro de Jó, Jó orou pelos seus amigos e Deus teve misericórdia dos amigos dele quando Jó orou. Fala aqui da intercessão, do poder da intercessão. Então Jó, além de ser fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel até o limite de se coçar com cacos de telhas, ele teve os seus amigos falando mal ou criticando, falando que ele teria pecados ocultos, e Deus ouviu a oração de Jó em favor dos seus amigos. Jó não foi somente fiel a Deus, mas foi fiel aos amigos, mesmo os amigos não sendo fiéis a ele. E como Jó respondeu a isso, Está lá em Jó capítulo 19, 23 ao 27 e 23, capítulo 8 ao 12. Bom, amados, no meu ponto de vista, com muita fé, convicto de que não importava o seu estado, tinha o vislumbre do seu Redentor. Mesmo quando não enxergava Deus, ele era convicto de que Deus o contemplava e que o processo do qual ele estava passando era para a sua purificação. Mesmo sem compreender o motivo de tantas tragédias, Jó permaneceu fiel. Ele se manteve firme, sem culpar ou amaldiçoar a Deus. Quando foi tentado fazê-lo, respondeu: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós também vivemos no meio desse mesmo conflito. Satanás nos aflige com dor, perdas e dificuldades para ofuscar a nossa visão de um Deus amoroso. Nessas horas temos apenas 2 orações, duas opções: rejeitar o Senhor ou nos apegar a Ele com todas as forças. É muito comum
quando o homem passa por dificuldade, ao invés de ele se achegar a Deus, ele diz: Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, Deus não existe mesmo, porque eu oro, porque eu faço as coisas certas e porque que tudo dá errado para mim, né? Mas o mais fácil que parece ser afastar dele, de Deus, não é a realidade. O mais fácil é nós encararmos toda situação de dor, toda situação de dificuldade e continuarmos firmes aos pés do Senhor. Assim como esse grande exemplo de Jó para as nossas vidas, né? Deus tem a sua didática e Ele nos purifica, Ele nos qualifica, Ele nos fortifica com as tribulações, né? Temos aí o verso da semana, que é Romanos 5, 3 ao 5, que fala bem sobre isso. Embora a batalha seja intensa, devemos lembrar que, à luz da eternidade, nossas tribulações são passageiras, né? As tribulações do tempo presente, né, não se compara, né, à glória futura. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 ao 18. Há muito mais acontecendo além do que podemos enxergar. E um dos maiores desafios da fé é confiar em Deus mesmo nos momentos mais escuros. Confiar em Deus mesmo quando nós não compreendemos com a nossa mente finita. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, são superiores aos nossos, né? Provérbios fala, citei isso aqui acho que várias vezes já, que para o homem os caminhos parecem de bem, mas no final são caminho de morte. Então, quando nós achamos que perdemos alguma coisa e o Deus é um Deus mau, na verdade Deus está nos protegendo, nos tirando desse caminho que parece bom, porque no final Ele já sabe o resultado. Deus conhece o fim antes do começo. O Senhor já revelou de muitas formas a realidade do seu amor. E é esse amor que precisamos nos agarrar, mesmo quando não o sentimos plenamente. Até porque o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento, né? Amai-vos, está no imperativo. Então nós precisamos decidir, mesmo quando nós não compreendemos plenamente. Se você está, hoje não é uma pergunta de rodapé, hoje é um conselho. Se você está passando por um momento difícil, corra para Deus. Saia ao ar livre com a Bíblia e um caderno e passe tempo com Ele. Copie Romanos capítulo 5, verso 3, verso 5, né, que fala que a tribulação produz perseverança, né, a perseverança, a experiência, né, e que nós não ficamos confundidos em Cristo. Tem esse versículo aí, sempre que você estiver passando por momentos difíceis, esses versículos, né, de Romanos capítulo 3 ao 5, que certamente você mudará os pensamentos que Satanás sopra aí nos nossos ouvidos. E medite na mensagem desse texto, crendo que o amor e o cuidado de Deus são o fundamento mais seguro da sua vida. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus pela vida de Jó, esse exemplo tremendo, né? Inigualável, que nós possamos, repito, ter um pouquinho dessa convicção, né? E dessa firmeza, desse caráter de Jó, fiel a Deus, mesmo quando não compreendemos. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos encoraja. Obrigado, Senhor, porque se não for através do Teu Espírito Santo nos trazer alívio e compreensão, nos trazer firmeza e decisão de permanecermos em Ti, mesmo quando não entendemos, nós, homens falhos, certamente não conseguiríamos. Mas em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores e nós Te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.